O dia 25 de julho teve início aqui na Baía da Salga com a comemoração e cerimónia evocativa dos 442 anos da Batalha da Salga, sendo feita também uma homenagem a quem morreu em combate nesta batalha. De seguida vamos então até à Praça Velha, onde será feita a cerimónia militar do Dia da Unidade, o dia do Regimento de Guarnição número 1. Vamos ver. O programa da comemoração do Dia do Regimento de Guarnição número 1, instalado em Angra do Heroísmo, na Fortaleza de São João Batista, foi bastante preenchido. Uma forma de festejar junto dos militares, mas também dos civis, e conseguir mostrar todo o trabalho realizado e as capacidades e meios disponíveis. Sob a divisa "Antes morrer livres que em paz sujeitos", mantém viva a história de quem cumpriu o seu dever ao serviço de Portugal, olhando também para o futuro. Foi realizada uma exposição de meios, a Estafeta da Salga, um concerto na Fortaleza e muito mais. A Batalha da Salga não é esquecida nesta data, com uma cerimónia evocativa de homenagem aos mortos em combate. Foi a 25 de julho de 1581 que os espanhóis tentaram conquistar a Terceira, mas com Brianda Pereira e a coragem dos terceirenses foi possível expulsar os invasores. É baseado neste feito das gentes da ilha que o regimento festeja o seu dia mais alto, elevando o patriotismo, a astúcia e garra como exemplo à unidade sediada nesta ilha. O Regimento de Guarnição número 1 é uma unidade recente que honra o secular património herdado das suas unidades antecessoras. Foi durante muito tempo o Batalhão de Infantaria número 17. Aprontar o seu primeiro batalhão de infantaria é sempre a principal missão. Através dos oficiais, sargentos, praças e civis, é fundamental perpetuar a história do regimento. É 25 de julho de 1581, cumprindo-se hoje, precisamente 442 anos, um punhado de bravos terceirenses partidários de Dom António I do Crato, seguramente com muito mais carências do que aquelas que hoje temos, bateram-se com uma grande determinação e galhardia, derrotando a tentativa de invasão castelhana e adiando dessa forma, por 2 anos, a adesão da Ilha Terceira à já consolidada União Ibérica e ao rei Filipe II de Espanha, I de Portugal.
Nessa dura resistência e hábil liderança de Ciprião de Figueiredo, patrono do nosso regimento, foi determinante para que o sucesso fosse alcançado e o inimigo se remetesse à condição de vencido. Esta determinação assim continuou na defesa dos valores liberais que aqui se prepararam para a vitória sobre o absolutismo que procurava impor-se no continente. Também na defesa dos Açores durante a Segunda Guerra Mundial, através do empenhamento e do apoio aos massivos contingentes provenientes do continente, bem como nas 42 companhias preparadas pelo nosso antecessor, Batalhão Independente de Infantaria número 17, para as campanhas do ultramar ou para os territórios da antiga Índia Portuguesa, sempre que os nossos antecessores foram empenhados. Desde os anos 90 e no início deste século, nos teatros de operações da Bósnia e Herzegovina, a Timor-Leste, passando pelo Kosovo, Afeganistão, Iraque, Moçambique, destacando naturalmente o próximo empenhamento na Roménia, que o Regimento de Guarnição número 1 se empenha permanentemente para enviar forças credíveis, motivadas, de elevante prontidão e inegável competência técnico-tática. Quero aqui deixar uma especial palavra de estímulo e consideração e apreço aos 10 militares deste regimento que na passada semana, integrados no contributo da Zona Militar dos Açores, partiram para Vila Real, entre os montes, onde no Regimento de Infantaria número 13 farão o seu aprontamento, integrados na 4ª Força Nacional Destacada para a Roménia, onde colaborarão na nobre missão de assegurar a defesa da fronteira leste da Aliança Atlântica, dissuadindo potenciais ameaças provenientes da injusta guerra que se trava em território da Ucrânia. O nosso 1º Batalhão de Infantaria da Zona Militar dos Açores, e com ele todo o regimento, está empenhado em dar uma imediata e eficaz resposta aos compromissos em que possa ser envolvido. No último ano, e no âmbito do treino operacional conduzido e proporcionado ao 1º Batalhão, destaco a participação nos nossos exercícios internos, bem como nos exercícios da Zona Militar dos Açores, do Comando das Forças Terrestres e do Exército. Nos exercícios conjuntos com a Marinha e a Força Aérea, exercícios Foca e Canário, respectivamente, e ainda naqueles promovidos pelo Comando Operacional dos Açores, exercício Açor. No âmbito das operações de apoio ao desenvolvimento e bem-estar da população, e já a partir desta semana e durante todo o mês de agosto, vamos empenhar-nos em missões integradas no apoio militar a emergências civis, contribuindo para o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, através da projeção de um pelotão para apoio ao destacamento de Tavira do Regimento de Infantaria número 1. É ainda neste âmbito que o nosso 1º Batalhão de Infantaria se converte na estrutura do Agrupamento Militar de Apoio Civil número 1 da Zona Militar dos Açores e que no decorrer do ano 2022, entre março e outubro, contribuímos com parte dessa estrutura, nomeadamente o seu ponto de reunião e irradiação de deslocados na crise sismovolcânica em São Jorge. Naquela missão integrada na Operação Gaia do Comando Operacional dos Açores, empenhámos lado a lado com o Regimento de Guarnição número 2 e em rotações quinzenais, um potencial humano próximo de 350 militares, com 10 viaturas, nos quais fizemos mais de 21 mil quilómetros, confeccionando 2.800 refeições e, posteriormente, consumindo localmente mais de 1.700, visando também o apoio à recuperação da economia local. Esta intervenção traz-nos à memória outras ações do passado, fruto da condição insular, tantas vezes sujeita a impiedosas catástrofes naturais e onde claramente se destacam a sismologia e a severa meteorologia. Na cerimónia na Praça Velha foram entregues condecorações perante os valores pautados e praticados em elevado grau. É a altura de recordar também a atividade dos últimos tempos. De facto, o Regimento de Guarnição número 1, embora sendo uma unidade de criação relativamente recente como Regimento de Guarnição, cumpre a enorme responsabilidade de honrar o secular património herdado das suas unidades antecessoras, cujas raízes remontam a 442 anos atrás. Neste mesmo dia de 1581, em que na Batalha da Salga, as forças portuguesas que esta manhã homenageamos impuseram uma pesada derrota às tropas castelhanas, mantendo a Ilha Terceira como território português independente. Com a mesma gesta e sentir português, o esforço dedicado às campanhas da África, da segunda metade do século XX, com o aprontamento e envio de militares para os territórios ultramarinos, e desde o início do século XXI, com a participação nos diversos compromissos internacionais, em diversos teatros de operações e, mais recentemente, na Roménia, como parte da Aliança Atlântica. Os soldados açorianos foram chamados a cumprir orgulhosamente os desígnios nacionais, pagando algum deles com a bravura, com a própria vida.
Estes factos históricos permitem-nos tomar a consciência não só da presença geográfica, como da dimensão deste regimento de guarnição número 1, adaptando-se no tempo às circunstâncias e necessidades, mas, sobretudo, incrementando de modo evidente a sua prontidão para o serviço, que caracterizou e caracteriza ao longo da sua existência. No ano transato, o regimento correspondeu a todas, eu repito, a todas as suas dimensões e responsabilidades operacionais e territoriais. No âmbito do treino operacional, manteve e aprontou o 1º Batalhão de Infantaria e participou em 14 exercícios táticos, como vetores essenciais para a validação do treino e da formação. No âmbito das missões de apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações, o regimento tem vindo a participar em múltiplas missões dentro da sua área de responsabilidade, de onde se destaca a Operação Gaia, já referida pelo Comandante de Regimento. Orgulhamos-nos desta unidade, que está presente no território, próxima das pessoas e das instituições, competente e disponível, impelindo a que tenhamos a audácia de fazer sempre mais e melhor. Portugal é uma nação inserida no contexto europeu, detentora de um passado histórico, de uma identidade de coesão consolidadas ao longo dos tempos. No entanto, o recente conflito a leste, com uma visível predominância das operações militares terrestres, impele à necessidade de manter, renovar e edificar novas capacidades. Olhar o futuro nem sempre é fácil. Esta é uma missão que nem sempre é cómoda e que todos os dias traz novos desafios. Importa continuar a formação e recrutar novos militares. É notória a dificuldade de recrutamento e de retenção de militares nas fileiras das Forças Armadas. Desde setembro de 2021, que o Regimento de Guarnição número 1 perdeu 58 militares. O potencial humano é o mais importante e é necessário criar novas e melhores condições. Com vista a contrariarmos os números do nosso potencial humano, procuramos fazer chegar a mensagem da promoção e divulgação das Forças Armadas e do conceito de defesa nacional e do dever da cidadania, junto dos jovens de hoje e mulheres do amanhã, faixa etária de importância vital para a nossa soberania. Temos as portas do regimento sempre abertas para receber com entusiasmo todos aqueles que desejam conhecer a história, a missão e as capacidades do Exército e do regimento. São inúmeras as solicitações que recebemos de escolas, centros, clubes, associações para visitarem o regimento, num sinal inequívoco do carinho e apreço que os terceirenses têm pelo regimento de guarnição número 1 e pela Fortaleza de São João Batista. Na nossa extensa área de responsabilidade, que abrange 12 dos 19 concelhos dos Açores, que integram os grupos Ocidental e Central, participamos nas diversas iniciativas institucionais de divulgação do serviço militar, como o Dia de Defesa Nacional, de Cidadania e Forças Armadas, através da iniciativa A Lista de Por um Dia e, por fim, a mais recente atividade desenvolvida, Militar por um Dia. Todas estas ações não estão a inverter o processo. As mulheres e os homens do Regimento de Guarnição número 1 são o nosso bem mais precioso, já que a história assenta no valor e no mérito daqueles que nesta casa dão o seu melhor no dia-a-dia. Queremos que fiquem o máximo de tempo connosco, sabendo de antemão que muito há a fazer para nos tornarmos tão competitivos quanto outras organizações e devemos procurar dar as melhores condições àqueles que connosco estão. Não obstante as limitações e os condicionalismos que todos conhecem, justiça seja feita ao esforço dos meus antecessores para procurar dotar os edifícios do regimento com as melhores condições de trabalho e de habitabilidade minimamente dignas para os seus soldados. Assim, e nos últimos tempos, foi possível realizar melhorias significativas nas instalações sanitárias femininas da formação e estamos a concluir o campo polidesportivo exterior, que permitirá a prática de diversas modalidades. Mas não apenas as instalações destinadas a alojamentos pessoal foram intervencionadas. Vimos concluir as obras do Paiol número 1, melhoramos 2 apartamentos destinados ao alojamento familiar e estamos a melhorar os acessos à carreira de tiro de 25 metros. Muitas mais infraestruturas necessitam de intervenção, contudo, apesar de inseridas nos planos de obras anuais, não foram executadas em detrimento de outras prioridades. No entanto, obras maiores estão em curso e em projeto, através dos protocolos com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e com a Direção Regional dos Assuntos Culturais, nomeadamente a intervenção na Igreja de São João Batista e o pontapé de saída daquele que será o futuro Centro de Interpretação da Fortaleza de São João Batista.
Importa continuar a apostar na formação e valorização dos nossos recursos humanos, a promover a experimentação no contexto do treino operacional, criando oportunidades para a promoção do conhecimento e da inovação. Manter o foco na implementação das medidas para a consolidação da segurança, promover e assegurar uma preocupação e implementação das melhores práticas ambientais e de eficiência energética é um desiderato assumido pelo Exército como instituição de referência do nosso Estado. Exorto, pois, todos, militares e civis deste regimento, a unirem-se no esforço e no apoio ao seu comandante, para que de forma pragmática, objetiva, rigorosa, se possa continuar a cumprir de forma altiva, eficaz e empenhada as missões e tarefas. O Regimento de Guarnição número 1 teve a sua origem em 6 de março de 1642, nas guarnições de ordenanças da Terceira. Em 1939, passou a designar-se por Batalhão Independente de Infantaria número 17. Em 1976, adotou a designação de Regimento de Infantaria número 17, tendo em 1977 adotado a designação de Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo. A atual designação de Regimento de Guarnição número 1 tomou-a em 1 de setembro de 1993. Juntos procuram chegar mais longe e contribuir para um exército credível, moderno, atrativo e de elevada prontidão e competência. Deixei de te amar, se acaso te esqueci. Pergunta até às flores, quando a noite orvalhava, se não eram os meus olhos a chorarem por ti. Pergunta até às flores, quando a noite orvalhava, se não eram os meus olhos a chorarem por ti. Pergunta à solidão da rua do pecado, aos amores que não quis, que deixei para aí. Pergunta à minha dor no meu quarto alugado, quantas noites perdi a pensar em ti. Pergunta à solidão no meu quarto alugado, quantas noites perdi a pensar em ti. Pergunta à solidão da rua do pecado, aos amores que não quis, que deixei para aí. Pergunta à solidão do meu quarto alugado, se as loucuras que fiz não foi pensando em ti. Pergunta à solidão do meu quarto alugado, se as loucuras que fiz não foi pensando em ti. Pergunta à solidão do meu quarto alugado, se as loucuras que fiz não foi pensando em ti. Pergunta à solidão do meu quarto alugado, se as loucuras que fiz